Então foi pedido aí no canal para mostrar um motor trifásico funcionando em monofásico. Já tem vários vídeos desse aí na internet, mas quando eu mando o pessoal procurar, eles mas você não postou nenhum no seu canal. Bem, então vamos lá. Esse é um motor de 2CV, 1720 RPM, 220, 380 volts. Então o motor trifásico, a gente colocar ele no monofásico, ele não vai partir, a não ser que procuramos fazer um dispositivo aí. Bem, o motor trifásico, vamos supor aqui que ele seja aqui duplo triângulo, então ele vai ter aqui as suas bobinas aqui mais ou menos. Vai ter aí, fechando o triângulo aí dessas bobinas. Então quando a gente colocar ele em monofásico, uma dessas bobinas aí não vai fechar o conjunto para dar partida no motor. Não vai ter uma defasagem aí de campo para que o motor parta. Então o único meio dele partir é se a gente puxar ele com a corda para ele atingir uma determinada velocidade. E aí coloca ele na tomada, ele vai partir. Ou colocar um capacitor de partida ou um capacitor permanente. Mas como escolher esse capacitor? Geralmente é usado 30 microfarad para os capacitores de partida em cada CV. No caso ali é um motor de 2CV, eu vou usar um capacitor de 60. Ou um capacitor de partida. Mas qual a vantagem e qual a desvantagem de um para o outro? Bem, quando a gente usar um capacitor de partida, esse aqui por exemplo é 270 microfarad, 220 volts. Ou melhor, esse é de 110 volts. Esse capacitor de partida ele não pode ficar ligado. Então tem que ter um botão pulsador para a gente liga o motor, dá a partida, ele dispara e solta esse botão, porque esse capacitor só serve para isso. Se ele ficar ligado, ele queima. Mas o capacitor é de 110, eu vou trabalhar em 220. Não tem problema, que esse capacitor vai funcionar curto período de tempo. No máximo aí 3 segundos, não chega a isso. Então pode colocar um botão pulsador, ou um relé, ou um PTC, como eu mostrei em outro motor aí. Já o capacitor permanente, ele fica direto aí. Então como a gente vai ligar esse capacitor? O motor aqui está ligado para 380. Porque tem que ser em 380, porque vamos trabalhar com 220, mas uma das fases não vai estar trabalhando. Então, como é que a gente vai ligar aqui? Ele já está aqui em 380, então tanto faz ligar a fase nesses dois, como a fase nesses dois, como nesses. Então eu posso ligar a fase neutra aqui, ou fase neutra aqui, ou fase neutra aqui, tanto faz, que essas fases são iguais. Mas e o capacitor, onde é que eu vou ligar? O capacitor, você vai ligar em um dos fios que vai ficar só, mais a fase ou mais o neutro, tanto faz. E se eu pegar esse capacitor, quando eu fizer a mudança, ele vai mudar o sentido de direção. Então só uma simulação aqui. Aqui está a minha tomada. Então aqui, ó. Liguei num fio aqui. E agora, como eu falei, tanto faz ligar nesse como nesse. É a mesma coisa. Pronto. Aí agora eu tenho um fio sobrando e os dois fios do capacitor. Então esses dois fios do capacitor, um eu vou ligar nesse que está sobrando. E o outro eu vou ligar neste aqui. Vou colocar na tomada aqui. Eu vou estar usando aqui o meu testadorzinho de gambiarras. É sempre bom. Então, vou colocar aqui. E aí o motor partiu. Uma cerca aí de 1700 RPM. 2 amperes e pouco. Pronto. Agora
eu vou mudar o capacitor aqui de lado. Sempre que tirar o capacitor, ver se ele ainda não está carregado, olha. Que se o capacitor estiver carregado, você vai tomar um choque aí muito alto aí. Então ele estava rodando para cá, olha. E agora ele está rodando para lá. Quando esse motor disparar, estiver trabalhando aí, eu posso usar essas mesmas 3 fases aqui, olha, para funcionar o outro motor. Ele vai partir do mesmo jeito, porque aqui já vai ter uma diferença de potencial de uma fase para outra. Então, vamos lá. Agora eu vou usar só como partida esse capacitor aqui. Olha, eu ligo aqui, olha como é que fica o motor lá, ó, querendo partir, olha, 11 amperes, olha. Pronto. 1,4 ampere ali. O motor está funcionando. Ele está com baixo torque, nesse caso aí. Se eu colocar aqui, olha, vai subir a corrente e ele vai aumentar o torque dele também, olha. Pronto. Então eu usei o capacitor permanente como partida e também para ele ficar permanente aí. Permanente ele vai ter um torque maior, que esse capacitor vai continuar alimentando aquela terceira bobina, aquele terceiro grupo de bobina que estava sem alimentação. E agora eu vou mostrar para vocês o mesmo uso com esse capacitor aqui. Eu não vou colocar um pulsador, vou colocar aí, viu aí? Então eu vou colocar, porque esse capacitor carregou por causa que eu só dei um toque ali e aí não voltei ele para o lugar, aí ele fica carregado. Então eu vou colocar aqui esse capacitor, só vou dar um toque ali para ele fazer a partida. Esse capacitor ele já é dotado de um resistor aqui. Então esse resistor, quando eu der a partida no motor que sair, tirar, esse resistor com o tempo ele vai descarregar esse capacitor. E como ele é um capacitor permanente, ele não vai um capacitor de partida, ele não vai ficar por muito tempo essa carga aí. Então eu não vou usar o pulsador, só vou dar um toque ali para vocês verem. E o caso aqui é o mesmo, olha. Não vai partir, ó. Deixa eu ver se eu consigo medir aqui a velocidade. Esse testezinho não está... Esses testes é muito ruim de pegar aqui a medida. Mas aí é praticamente a mesma coisa. Só que desse jeito aí, como eu falei, um dos grupos de bobina está desenergizado. Aqui ele ainda continua em velocidade, ó. Se eu der a partida aqui, sem precisar da partida, ele continua, ó. Olha, vai sempre partir. Bem, outra coisa que eu queria mostrar é que eu posso aproveitar, por exemplo, aí como eu estava falando, essa terceira fase aí para alimentar o outro motor trifásico lá, fazer a diferença. Então vamos medir aqui, olha, a diferença aqui de tensão aqui, olha. Vamos ter aí 3 fases, 220 volts, uma diferençazinha 188, 197, 220 volts. Agora
Vou colocar o capacitor permanente para vocês verem a diferença. Lembrando que esse motor ele não vai ter a mesma potência que ele tinha, exemplo aí 2 CV. Esse motor vai ficar aí mais ou menos 1 CV. Ah, 1 CV e 1/3 por aí. Não chega a 1 CV, ou melhor, não chega a 1 CV e meio. Porque uma que foi mudou para 220. Já perdeu aquele grupo de bobinas ali. Então vamos lá. Então agora vamos ver a tensão. 335 e 287. Então percebe que quando o motor está com capacitor de partida, você desliga, ele para mais rápido, porque é como se gerasse uma contrafase aqui na bobina e fizesse ele frear o motor quando é desligado. E no outro caso de partida não. Outra coisa que acontece quando a gente está usando um motor trifásico no monofásico é que durante esse tempo que as bobinas lá ficam desenergizadas, no caso de usar um capacitor de partida, com a vibração, como essas bobinas não estão magnetizadas, pode acontecer esse enrolamento puxar de encontro ao rotor. Porque como elas não estão magnetizadas, elas estão soltas, a tendência é elas ir saindo. Se o motor não tiver bem vedado aí, bem laqueado. E no caso, quando estão todas energizadas, a tendência delas é expandir, segurar no estator. E pessoal, eu espero que vocês tenham entendido aí. Não tem tanta dificuldade nisso aí. Como eu falei, a regrinha de usar é 30 microfarads para cada CV. E aqui só o de partida, no caso esse aqui, um motor de 2 CV. Se usasse aqui um de 150 já partiria. Esse aqui é um de 270, 110 volts. Como ele é só para dar um toque, não vai queimar, não é permanente. É mais aconselhável usar esse. E outra questão assim, esse motor, como ele está em defasagem, como ele vai ter uma queda na potência dele, ele não vai ter a mesma produção de trabalho que iria ser antes. Isso aqui é mais ou menos um quebra-galho. Não é aquela coisa que você tem um motor que funciona nas duas tensões. Então espero que vocês tenham entendido. Se gostar, deixa o ok de vocês aí. Compartilhe o vídeo para que outros vejam. Se inscreva no canal. Muito obrigado a vocês e até a próxima.